Joga no mato, porque durante a aula. Eu acho o Stuart meio. A ordem que ele faz é meio estranha. Mas eu gosto, porque parece que eu gosto da didática dele. O livro do Survey, de Raymond Survey, se não me engano, dos fenômenos, eu acho mais complicado. É bom? Não, eu gosto. Nossa, muito bom. Eu sou mulher de tudo bom. Eu acho melhor que o Vale. Nossa, eu fico lá, nem mais pra aula. Eu sou inverso de todo mundo fala esse livro é uma porcaria. Eu falo, mas eu gostei disso. Mas o que é isso mesmo? Os professores que eu falo tinha adorei a aula dele. Todo mundo fala assim, eu não entendi nada que ele falou. Por que você gostou da aula dele? Mas pior que a aula do Edson é tão boa. A aula do Edson é muito boa. Só que a prova é. Só que é como se estivesse fazendo a prova de outro professor. É, não tem nada a ver com as coisas que ele dá na nossa. A prova dele é demais. A correção A correção é pior ainda. é mais. É difícil para um? Do Edson? Não sei. Sou motivo reserva. Ah, não. Não? Quer dizer, mais ou menos. Tipo assim, tinha como estender um pouquinho o conteúdo, né? Então, teve que adiar um pouquinho por causa da galera da manhã. Aí a gente fez um pouquinho mais. Entendi um pouquinho mais do conteúdo. Ah, comigo foi assim também. É que eu não tenho prova, né? Porque eu fiquei internada no tempo. Aí eu fiz a pergunta. Aí eu parei de ir. Porque tava no meio do conteúdo. Eu ia, aí eu falei, não vou mais. Aí comecei a estudar pelo Ah, se você está estudando pelo livro, você não precisa. É, né? Não. Tá bom, né? Não, mas assim, eu não tô boa ainda nesse conteúdo. Aí eu quis vir. Mas pra ter uma que boa. Pelo que eu vi, umas coisinhas das provas antigas caem nessa que não tinha nas antigas, mas estava dentro do conteúdo, então não estava. Mas o meu professor reclamou que todo mundo na minha sala foi mal. Sério? Pior que foi. Qual que é o professor? Meu professor é o Eduardo Grego, Gregório, não sei. Ele é a minha renata. Você viu? Estava falando por causa disso. Será que ele abre ou não? Eu acho que é melhor você conversar com o seu professor. É, eu falei com ele, mas ele falou que não dava. Aí eu falei pro laboratório, ele falou assim, fala com o coordenador. Então é melhor falar comigo agora. Eu não sei pronunciar o nome dele. Cada vez que eu falo com um nome diferente. Ele é bem legalzinho até. Tipo assim, pelo menos em aula ele parece bem tranquilo. Nossa, o meu é muito legal. Vocês devem ter visto no Spot ele que fez aquele negócio do. Ah, eu vi. Ele é meu orientador. Ele é muito bom. Ele parece tranquilo. Eu acho que pode ser que ele entendendo o seu caso, ele o quê? O coordenador, no caso das Ah, tá. Como você tem Que eu tinha um monte de zero. Como é que vai fazer no hospital? Não tinha cabeça, não tinha papel, não tinha nada. É complicado. É verdade, eu faço os testes. Ah, mas eu não é difícil. Ah, mas é bom também, né? É que eu vi um aluno no vídeo de professor, tipo, era um Hélio no vídeo. Imagina a pessoa lá tomando soro. Ué, tá bom, eu não li. Com certeza, tava tranquilo pra fazer o teste. A cabeça tava ótima. Imagina que tava. E vocês estão achando fácil? Tipo assim, não fácil. Mais fácil também. Mais fácil que também. Com certeza não. Sim. Tá. Não? Tá, mas. Eu não sei se você. É a primeira vez que vocês estão fazendo a matéria. Vocês estão dos ingressantes dos passados, né? Saibam que eletromag vai ser um pouco mais difícil, tá? Eu imaginei. Pra mim falarei, gente, tipo assim, pré-requisito dela é uma cacetada de coisa, então com certeza. Não, assim, pré-requisito de eletromag FUV e FENEC, talvez. Não entra tanto FETERM, mas a questão é que eu acho que é necessário vocês terem essa maturidade
FEMEC e FETERM estudarem sozinhos, porque em automático vocês talvez vão precisar, porque tem um professor ruim também. Esse é o grande problema. Quando eu entrei aqui, falaram, DN é ruim. Aí passei bem, sobrevivi. FEMEC é ruim. Aí, beleza, sobrevivi. Só que aí quando chegou um pouquinho mais na frente, todo mundo falou, FEMEC, FETERM é tranquilo e FEMAG é um demônio na Terra. Assim. Não, primeiro que você não fala FEMAG. Ela é Segundo que é bem dificilzinho. Mas assim, os professores são mais bonzinhos, mas tem muitos professores ruins. Então eu acho que vocês têm que ficar sabendo que assim, não é impossível, tá? Não estou querendo colocar medo em vocês, mas é bom vocês terem uma maturidade de estudar sozinho, fazer as listas, porque vai ser um pouquinho mais complicado. A CBN, o pessoal tá bravo, pra mim já era mais fácil até agora. Bem, Nossa, o pessoal tá falando, não, que mesmo é muito difícil, não sei o quê. não, sim, foi mais tranquilo. Acho que o mais difícil de BM pra mim foi entender o professor. Que ele era grego. Quem que é? Era Ioannis. É difícil de entender. O sotaque dele era assim, subocudo. Nossa, subocudo. E ninguém perguntou o que era. E toda aula ele falando subocudo, eu falei, gente, será que é algum termo de matemática que eu não conheço? Aí depois que eu fui entender, quando ele escreveu na lousa que era subconjunto. Nossa! E a letra dele, ó, maravilha. Delícia. Tá, vamos começar, que já deu 10 minutos. Bom, para quem não me conhece, não sei se está todo mundo aqui na onda, eu sou o Eduardo, eu sou doutorando em Física, orientando do Luciano, do professor. E tá, vamos revisar a FETERM, que está chegando na época final, vocês vão passar, esse sucesso. Tá, primeiro, vamos revisitar algumas coisas da T1 e do comecinho do pós-prova, que é a parte de gases ideais e da primeira lei da termodinâmica. Tá? Vocês basicamente só vão trabalhar com gases ideais, né? Então é bom lembrar isso sempre, que é equação de gases ideais, PV igual a MRT. A gente também vai precisar do conceito de trabalho, que é quando você comprime um gás, ou o gás comprime um pistão, por exemplo, né? Tem um cilindro, aqui vai ter um pistão que pode comprimir o gás, ou o gás empurrar o pistão, né? E esse movimento, como a gente viu no FEMEC, né? Força vezes deslocamento, vai gerar um trabalho. E o trabalho aqui é definido como W igual a menos integral de P dV, tá? P, pressão, D, diferencial do volume, variação do volume. Né? E a gente tem a primeira lei da termodinâmica também, que é muito importante. A variação da energia interna é igual ao calor transferido entre corpos, entre o gás e o meio externo, mais o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Né? Caso vocês não queiram copiar, eu vou disponibilizar os notas depois, tá? Então não tem problema vocês perderem alguma coisa e tudo mais. Tá? O que importa é o jeito que vocês melhor expressarem a função. Tá. Seguindo na parte da primeira lei, a gente tem que tomar alguns cuidados com alguns tipos de processos, tá? Porque, por exemplo, quando a gente estuda diagramas PV, que quando a gente tem um gás e ele vai sofrer algumas alterações, geralmente a gente faz um diagrama PV, então, tipo, o gás está nesse ponto, né? Está com o volume tal, V1, P1, e daí ele vai subir aqui, ele vai, tipo, ter algum incremento na pressão, a volume constante, depois ele vai descer aqui numa isoterma, né? Então aqui vai manter uma certa temperatura, e depois ele vai ser comprimido aqui de novo
a pressão constante. Prazer, gráfico PV, né? Mas aqui, uma coisa que é importante é a gente sempre ter noção do que cada processo aqui significa, né? Esse é um processo de sair desse ponto até esse ponto, vamos colocar A, B e C aqui. Depois a gente vai fazer as conversas sobre isso. Para sair de A até B, o gás percorreu um caminho de volume constante. Isso vai ter algumas implicâncias que a gente vai usar na primeira lei da termodinâmica, tá? Mesma coisa se ele segue numa isotérmica, mesma coisa, pressão constante nem tanto, mas não é uma coisa se ele faz um caminho adiabático, né? Que não tem troca de calor e tudo mais. Tá? Então, primeiro a gente começa com aqui um caminho isotérmico, que é, se é um caminho isotérmico, a temperatura é sempre constante durante o caminho inteiro, certo? Se a temperatura é constante, quer dizer que a variação de temperatura é zero. E o que é, o que depende da variação de temperatura? Que eu esqueci de colocar aqui, aliás. É a variação da energia interna, né? A energia interna, a variação da energia interna aqui, vou colocar 3 meios de NR delta T, né? Isso aqui a gente vai ver depois que esse 3 meios aqui pode mudar, né? Mas o que importa é, se você tem uma variação de temperatura zero, você vai ter uma variação de energia interna zero. Variação de energia interna é zero. O que a gente consegue tirar disso da primeira lei? Quer dizer que o calor vai ser o negativo do trabalho, tá? Beleza. Agora, vamos falar de um isovolumétrico. Que é isovolumétrico, iso, né? Vamos lembrar, iso é que mantém constante, isotérmico, temperatura constante, isovolumétrico, volume constante. Se o volume é constante, a gente vai ter que o dV, ou então o ΔV, é zero, certo? Se o dV é zero, trabalho é zero. O que implica que o calor é igual à variação de energia interna do sistema. Tá? Outro processo que a gente vai ver aqui bastante é o adiabático. O adiabático é aquele que não tem troca de calor para o ambiente. Então o gás não vai trocar calor, que isso quer dizer que se Q é zero, o trabalho é igual à variação de energia interna do sistema, tá? Isso daqui vai ser muito importante para vários exercícios. Com certeza vai ter um exercício de você desenhar um diagrama PV e calcular todas as componentes aqui do diagrama, tá? Com certeza vai ter um exercício assim para vocês. Vamos passar e falar de coeficientes. E equipartição de energia. Que eu disse que esse 3 meios aqui ia mudar, né? Conforme a gente vai estudar o gás. Por quê? Porque quando a gente tem um processo de volume constante, que novamente eu já descrevi aqui que o Q vai ser igual à variação de energia interna, a gente escreve o Q como sendo N, número de mols, né? CV, que é o calor, é o calor específico a volume constante, vezes um ΔT, tá? Se a gente está numa questão de pressão constante, a gente vai ter que o calor vai ser dado como a mesma coisa, N, só que agora vai ser um CP, né? CP ΔT, que é basicamente a mesma forma que a gente viu lá
percebem que aqui há volume constante, o que é dado por isso, mas o que também é a variação de energia interna, né? Então a gente pode falar que a energia interna, a variação de energia interna, vai ser NCV delta T, só que esse caso agora é sempre, tá? A gente sempre pode escrever ele desse jeito. ICV e ICP se relacionam da forma CP menos CV é igual a L, tá? L, constante universal dos gases, que a gente já viu ali no PV igual a M, tá? A gente pode também definir outra coisa, que é esse gama, tá? Gama, que é CP sobre CV, que a gente vai usar em alguns processos mais pra frente, tá? Por que eu defini isso? Porque esse CV e CP vão sempre variar de acordo com o nosso gás é, tá? Então, se a gente tem um gás monatômico, onde que está o assunto aqui? Se a gente tem um gás monatômico, o que é um gás monatômico? É aquele composto por gases nobres, eu acho, que é a última coluna da tabela periódica, né? Que é aqueles que não precisam se ligar ao mesmo elemento para gerar um gás. Quando você tem um gás monatômico, a gente vai ter que o CV é 3 meios de R, e daí o CP, né, se o CP é CV mais R, ele é 5 meios de R. Tá? E daí, com isso, a gente vai ter que a variação de energia cinética vai ser 3 meios de MRT, aqui eu coloquei a variação de temperatura, que é a mesma coisa que eu tinha colocado aqui, né? Que são os casos convencionais. A gente geralmente usa gases monatômicos, tá? Mas o exercício ele tem que falar se é um gás monatômico, diatômico e tudo mais. Se a gente tem um gás diatômico, que agora são gases que precisam se ligar aos seus pares para gerar um gás, tipo H2, O2, N2 e tudo mais, a gente ainda vai precisar de mais uma informação, que é se você está considerando ou não a vibração do sistema, tá? Então, vamos lembrar por que é 3 meios, 5 meios e tudo mais. Você tem um gás aqui diatômico. Não, primeiro vamos desenhar um gás monatômico, caso vocês não lembrem isso da P1. Esse átomo aqui, ele pode se mover X, Y e Z, né? Ele pode se mover nas 3 componentes. Cada componente da energia cinética dele vai dar 1 meio de R para a energia interna. Por isso fica 3 meios de R, tá? Ele pode se mover em 3 dimensões. Para um gás diatômico, agora eles podem se mover tanto nas 3 dimensões, certo? Mas agora eles podem rotacionar em torno desse eixo, aqui vem em 3 dimensões, né? Y, X e Z. Eles podem se rotacionar nesse eixo e nesse eixo, tá? A única coisa que é desconsiderada é quando eles rotacionam em torno desse eixo, né? Eles ficam assim, rotacionando assim. Isso aí é desconsiderado. Mas, novamente, se cada componente adiciona meio, aqui a gente tem 2 rotações, vai adicionar 1 e vai ficar 5 meios, né? Então, CP é 5 meios de R e CP é 7 meios de R. E daí o delta 1 aqui é 5 meios de MR delta T. Agora o que acontece? Se eles têm vibração, que é esses 2 átomos, eles podem se aproximar e se afastar. Isso vai dar também mais uma componente de energia cinética. Então, a gente tem que considerar se ele tem vibração. E daí aqui, deixa eu escrever aqui embaixo. Vibração. CV é 7 meios de R, CP é 9 meios de R.
Então, o exercício sempre vai falar, um gás monatômico vai ser comprimido, tal, ou um gás diatômico. Então, sempre vocês têm que considerar isso e saber desses casos, tá? Algumas vezes, daqui a pouco eu vou falar, quando a gente for falar de processos adiabáticos, a gente vai precisar usar esse gama. Esse gama é só a gente dividir um pelo outro, tá? Mas, às vezes, os exercícios dão também. Alguma dúvida aqui? Vamos tomar isso comigo. Aparentemente eu esqueci de colocar nas notas de aula sobre uma coisa, mas quando a gente tem processos adiabáticos, vamos fingir que eu não apaguei aqui, eu estava falando dos processos adiabáticos, tá? Que é o que eu falei que a gente usa aqui no gama. A gente tem que uma coisa que se mantém constante sempre, é essa característica, tá? Então, pressão do gás V elevada a gama, que é esse gama aqui, isso aqui vai ser sempre constante, tá? Então, se você tem um PV e ele está aqui, ele vai fazer eu nunca sei desenhar um adiabático, porque ele é um pouco mais inclinado que o mais isotérmico. Mas tá, ele está fazendo um adiabático aqui você tem, vamos desenhar P1, V1, V2 e P2, você sempre vai poder falar que P1, V1 elevado a gama é a mesma coisa que P2, V2 elevado a gama, tá? Então qualquer ponto dentro de uma diabática vai poder seguir essa regra, tá bom? Deixa eu ver aí, todo mundo já posso pagar. O seu é calor específico, né? Isso, isso aqui é o calor específico. Eles são chamados de calores específicos molares, E isso os exercícios costumam dar, né? Eles vão falar se o gás é monatômico, diatômico, ou eles vão te dar o gama. Com isso você descobre, com isso você faz as coisas, tá? Mas eles, em geral, não vão te dar os coeficientes. Tá, agora vamos falar de transferência de energia. Que a gente tem a condução, né? Quando duas superfícies estão em contato, elas vão transferir energia por calor, tá? E como a gente calcula isso, a gente vai ter que a potência da transferência de energia vai ser igual a um K vezes A vezes. Aqui eu uso a notação do Searle de colocar TH e TC, que é T quente e T frio, né? Mas eu uso se você quiser. K é a condutividade térmica. Então ela vai depender do material que está fazendo essa condução. A é a área de superfície que está em contato entre as duas, né? Que vai fazer essa transferência. TH, a temperatura maior. TC, a temperatura menor dos objetos, né? E L é a espessura, né? Então se a gente tiver um componente aqui, um reservatório, e ele está ligado a outro reservatório. Um tem temperatura TH, outro tem temperatura TC. Eles estão ligados por uma barra. Essa barra vai transferir calor, certo? Esse calor vai depender aqui da área da barra, que está em contato com eles, da condutividade térmica da barra, que vai depender do material que ela é feita, e L é essa espessura aqui, né? Tá. Outra forma de transferência de energia, transferência de calor, radiação, né? Então o Sol transfere radiação para a gente, calor para a gente, por isso que lá fora está bem quente.
E como que isso é dado? Esse sigma A e temperatura. Tá, aqui eu coloquei a resultante. Esse sigma, às vezes não tem familiaridade, sigma, letra grega, né? Isso daqui é a constante de Stefan Boltzmann, se eu não me engano. A é a área de superfície do corpo que está emitindo radiação, né? Então, nós estamos emitindo radiação o tempo todo. A área seria a área do nosso corpo, né? Da nossa pele. E é uma constante de efetividade, né? Ela varia entre 0 e 1. Ela está aqui entre 0 e 1. E aqui eu coloquei a potência de radiação efetiva, que é a gente, por exemplo, a gente está emitindo radiação, e isso dado a nossa temperatura elevada a quarta. Só que o ambiente também está emitindo radiação para a gente está absorvendo essa radiação. Então, a radiação efetiva que a gente está dando para o ambiente, quer dizer, que a gente está emitindo, seria a nossa radiação, que é isso aqui, menos a radiação do ambiente, né? Então a gente faz essa diferença que a gente também está absorvendo. E vamos lembrar que P, a potência, né? Ela é a variação de energia em relação ao tempo, né? Ou então, vamos colocar aqui o calor em relação ao tempo. Tá. Tudo bem até aqui? Então agora vamos falar do outro capítulo, que é a parte de máquinas térmicas. Tá. O que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica é algo que vai retirar calor de um certo recipiente de temperatura, tá? Com isso, ele vai fazer algum processo que vai gerar trabalho, tá? E o restante da energia que ele retirou e que ele gerou trabalho vai sobrar um pouco, e isso ele vai jogar no reservatório de temperatura, tá? A gente pode dizer que qual é o nome as turbinas de uma hidrelétrica, elas são uma máquina térmica, né? Elas retiram energia de um lugar, geram trabalho e cospem energia em outro lugar, tá? O restante, porque eles não conseguiram fazer esse trabalho, né? Vamos falar aqui que a H e TC são temperaturas absolutas. Importante falar isso, que elas sempre vão ser dadas em Kelvin, você tem que colocar elas em Kelvin. O trabalho que vai ser gerado por uma máquina térmica vai ser a diferença entre o que ele retirou do reservatório de temperatura quente e o que ele jogou em temperatura fria, tá? E a eficiência disso vai ser dada por 1 menos pH. Não, precisa de pH. Ou então, né, isso aqui é o tanto que ele trabalho e o tanto que ele tirou, né? O tanto que ele transformou em energia que ele queria, dividido pelo tanto que ele tirou. Tá? Mas aqui, máquinas térmicas são simplesinhas, mas disso a gente consegue tirar a primeira versão da segunda lei.
Tá, porque a segunda lei ela tem 3 versões diferentes, né? Todas se complementam, todas falam basicamente da mesma coisa, mas de formas diferentes. Mas aqui a gente consegue tirar a primeira versão, que é: não é possível que E seja 1, ou seja 100%. Tá? Não é possível a gente construir uma máquina térmica com 100% de eficiência. Aquela que retira calor, tinha um certo reservatório e todo esse calor seja transformado em trabalho. Tá? Isso é impossível. A gente sempre tem que jogar um restinho para o ambiente. Isso que a segunda vez nos diz. Além disso, a gente pode falar da melhor máquina térmica que é possível construir, teórica, né? Porque prático não é. Que é a máquina de Carnot. Como que ela é representada? Se a gente tem um sistema PV aqui, um ciclo de Carnot é aquele que é dado por... Primeiro você tem uma transformação isotérmica, né? Daqui. Depois você tem uma diabática. Depois você tem uma isotérmica de novo, né? Então primeiro ele se expande isotermicamente, ele faz uma transformação adiabática, ele se comprime isotermicamente de novo e depois ele vai se comprimir de novo de uma forma adiabática. Tá? Isso é um ciclo de Carnot e o trabalho gerado, né, por essa máquina vai ser a área desse ciclo. Uma máquina de Carnot, ela é a máquina que tem a maior eficiência teórica possível, tá? Então não existe uma máquina com uma maior eficiência que a máquina de Carnot. E o que Carnot descobriu? Que existe uma relação entre QH, DH e QC, tá? Essa relação que um dividido pelo outro tem que ser da parte quente tem que ser igual à parte fria. Isso vai fazer com que a eficiência da máquina de Carnot vai ser 1 menos TC sobre TH. E novamente, não existe uma máquina com maior eficiência do que isso, tá? Então, como a gente vai ver depois, se alguém falar que existe uma máquina térmica com maior eficiência que isso, as pessoas estão mentindo porque não existe, não é possível. Agora a gente pode falar de refrigeradores e bombas de calor, que seguem o mesmo exemplo das máquinas térmicas, né? Só que agora a gente vai fazer algo que é contra-intuitivo para a natureza. Refrigeradores. Tá. Deixa eu escrever. Tá, o que é uma máquina térmica, uma bomba térmica e um refrigerador? São máquinas que retiram energia do reservatório que tem menor temperatura e jogam no que tem maior temperatura. Só que isso, se a gente for pensar assim, é meio contra-intuitivo, né? Se a gente, por exemplo, se a gente ferve uma água e joga um cubo de gelo na água, tá? Você já deve ter visto um exercício assim. Quem que transfere calor para quem? Quem está mais quente transfere calor para quem está mais frio, tá? É assim que acontece, porque quem está mais quente, as moléculas ali estão em maior agitação, quando elas colidem, elas transferem energia, então quem está mais quente transfere energia para quem está mais frio. Nesse caso, quem está mais frio está transferindo energia
Como que faz isso? Se a gente dá trabalho, se a gente está dando energia para o sistema, tá? Então, como que uma geladeira funciona? Você tem que, dentro da geladeira é o seu reservatório frio, né? O seu reservatório dentro da geladeira está numa temperatura menor do que está fora. E como que você continua tirando o calor lá de dentro e jogando para fora? Se você liga na tomada, e você vai ter um processo de que você dá energia para o sistema para que ele retire essa energia do frio para ir para o quente. Tá? Uma geladeira funciona assim, ou um aquecedor, de quando está nesses dias assim, a gente liga um aquecedor na tomada, ele pega a temperatura do ambiente, esquenta e joga no ambiente, né? Ele pega, só muda quem que é o final aqui, né? Se você tem uma geladeira, a sua temperatura fria é dentro da geladeira e fora é a sua temperatura quente, mas se você é um refrigerador, se você é um aquecedor, você está pegando o ar de fora e você está jogando tipo, dentro de um quarto para aquecer ele, para dar um calor para esse quarto, né, para esse lugar que você está querendo aquecer. Tá? A eficiência deles recebe outro nome, né, que é o coeficiente de desempenho. E você vai ter coeficientes de desempenho diferentes, né, tanto para a bomba de calor, para a bomba térmica, ou para a bomba de calor, né, quanto para o refrigerador, que é para a bomba de calor, você vai ter que o coeficiente de desempenho é QH sobre trabalho, né? Que é quanto de energia você conseguiu jogar para o reservatório, em relação ao quanto de energia você teve que dar para o sistema. E para o refrigerador é quase a mesma coisa, né? Que é quanto de energia você conseguiu retirar do sistema dividido pelo quanto de energia você deu para o trabalho você deu para que ele realizasse isso. Tá? Se você está querendo ver o código de Carnot, o coeficiente de desempenho de Carnot, basta você substituir tudo que tem QH por TH e basta você substituir tudo que tem QC por TC. Né? A mesma coisa que a gente fez ali na máquina térmica, na máquina térmica de Carnot. Com isso a gente consegue a segunda versão da segunda lei, né? Que é a energia não flui espontaneamente percebam que a gente está falando espontaneamente, né? Do objeto frio para o objeto quente. Tá? É possível fazer isso, como no caso da bomba térmica e dos refrigeradores, mas você tem que dar energia para o sistema, né? No caso, a gente dá energia elétrica fazendo algumas coisinhas e você consegue fazer isso fluir do frio para o quente. Mas isso não acontece espontaneamente, né? Na natureza isso não acontece. Tá, acabando. A gente tem que falar de entropia, né? O que é entropia? A gente tem, pelas definições, que a variação de entropia ela é dada pela variação de calor
de um processo reversível dividido pela temperatura, ou então, né, se você quiser tomar a variação total, a entropia, ela vai de um processo inicial para um processo final da integral do calor de um processo reversível, né, novamente, dividido pela temperatura, tá? Ou se você quiser tomar por uma abordagem de informação, né, informacional, que talvez vocês tenham visto isso em NI, né? Você tem que a entropia, ela é definida como KB, ln de W, e W são número de microestados. Tá. O que isso quer dizer, né? O que é afinal então a entropia? Se a gente imagina que a gente tem um gás, e esse gás ele pode, né, a gente tem alguns átomos nesse gás, e esses átomos eles podem preencher algumas certas posições, né? Então vamos tomar essa bolinha como sendo o átomo do gás. Essa bolinha pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, tudo mais, tá? Esse gás ele tem uma determinada pressão, volume e temperatura. Isso daqui são variáveis macroscópicas, tá? Então a gente controla a pressão, volume e temperatura. O que a gente não controla? As condições microscópicas, ou os microestados, que é aonde esse gás pode estar. Tá? A gente não controla se ele está aqui, se ele está aqui, ou se ele está aqui, por exemplo. Tá? Tudo, você vai ter a mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura, mas ele pode estar em várias posições, certo? O que acontece se você se você está com esse gás, você abre o container do gás e deixa ele percorrer, ele ficar num recipiente maior. E você mantém, por exemplo, você tenta manter pressão, volume e temperatura, ou né, tenta manter uma relação entre eles. O gás ele vai ter mais possibilidades de estar, né, ele vai ter mais posições para ele ficar. Tá? Ele pode escolher uma gama maior de posições. O que isso quer dizer? Você manteve o seu macroestado, você manteve a pressão, volume e temperatura, mas você aumentou o número de microestados que esse gás pode estar. Né? Você aumentou o número de posições que esse gás pode estar. Com isso, se você aumenta a possibilidade, né, o número de possibilidades de onde o gás pode estar, você aumentou a informação do sistema. Né? Você precisa de mais informação para descrever onde está o seu sistema, onde está o seu gás. Por exemplo, aqui você tinha 9 espaços para ele estar, aqui você tem, se eu fiz certo, 16. Tá. Você precisa de mais informação para descrever isso. E essa informação está relacionada com a entropia. Tá? Não sei se ficou tão claro, porque, como eu disse, todo mundo finge que sabe ensinar entropia, todo mundo finge que entendeu. É um conceito clássico, mas não sei, vocês conseguiram entender mais ou menos como que é? Certeza? Tá. Tá, mas a questão é, entropia seria o aumento de informação do sistema, e isso acontece naturalmente, né? Porque a gente pode falar da última versão da terceira versão da segunda lei, que é a entropia do universo aumenta, né? Vou subir aumenta em todos processos naturais. Tá, por que a gente fala de processos naturais? Porque são aqueles processos que vão acontecer, né,
se a gente não mexer o sistema, mas para que a gente, se você quiser fazer com que a entropia do universo fique a mesma, você dá energia para o sistema, tá? Então, vamos pensar em outro exemplo, porque eu não fiquei confiante que vocês entenderam o que é entropia. Vamos dizer que ao longo da semana, vocês estão vindo para a faculdade, vocês têm um guarda-roupa com as suas roupas, e todo dia, para vocês irem para a faculdade, você tem que tirar a roupa do seu guarda-roupa, vestir, e quando chega em casa, você joga numa cadeira que tem no seu quarto, tá? Todo mundo tem uma cadeira no quarto que joga roupa. A roupa estava contida dentro do guarda-roupa. Depois você vai espalhando ela pelo seu quarto. A entropia do universo funciona desse jeito. Você está aumentando o número de microestados que as roupas podem estar em locais diferentes. E, naturalmente, né, em um processo natural de você ir para a faculdade, vestir a roupa, tirar tudo mais, a entropia das roupas vai aumentando, elas vão se espalhando pelo seu quarto. Como que você faz para reverter isso? Você dá energia para o sistema, que é você toma vergonha na cara, pega as roupas e coloca de volta no guarda-roupa ou coloca para lavar, tá? Então, você está dando energia para o sistema, que é a sua energia, né, o seu trabalho de ir lá pegar as roupas, para você conseguir reverter esse estado, tá? Para você fazer com que a variação de entropia seja ou negativa ou zero, tudo mais. Mas o que importa é que, naturalmente, a entropia vai aumentar, ou seja, as coisas vão se espalhar e é por isso que todo mundo fala que entropia é desordem, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas que se você deixar, as coisas vão fluir de um jeito caótico e isso vai gerar desordem, que é, né, você vai ter mais informação no sistema, tá? Eu acho que agora, talvez vocês tenham entendido um pouco melhor. Mais outra coisa que eu gostaria de falar é que em processos, em ciclos fechados, que é o estado inicial é o mesmo que o estado final, você faz um ciclo e você volta para o mesmo ponto, né, que geralmente é dado por essa integral aqui fechada, a entropia vai ser zero, a variação de entropia vai ser zero, tá? Sempre, em um ciclo fechado, sempre a variação de entropia vai ser zero. Tá. Por último, gostaria de falar de processos irreversíveis. Que é, o que acontece, a gente está sempre falando de, por exemplo, das roupas que saem do guarda-roupa, vão para a cadeira, você pode colocá-las de volta no guarda-roupa, isso é um processo reversível. O que são processos reversíveis? Você joga um copo no chão, o copo estava de um jeito, quando você joga ele no chão, o vidro vai para todo lado, você não vai conseguir juntar ele de novo, né? Esse é um processo reversível, o copo nunca mais vai ser daquele jeito que ele era antes, tá? Você está aumentando a entropia do sistema novamente, mas você não consegue retornar isso, tá? Mas como você calcula a entropia desse jeito? Porque, novamente, a gente sempre está calculando a entropia como um processo de calor reversível, tá? É sempre de algo que você consegue retornar. Mas, por exemplo, se a gente tem uma expansão livre adiabática. O que é isso? A gente tem um certo container de gás, né? E ele está separado aqui tem vários átomos de gás, e ele está separado aqui, ele tem uma membrana. Você vai tirar essa membrana e você vai deixar esse gás tomar toda o seu container, tá? O que acontece? Esse gás vai se espalhar e tudo mais. A questão é se você não permite que o gás transfira calor para o ambiente, tá? Então aqui as suas paredes são grossas demais e o gás não consegue transferir calor para o ambiente. O que acontece? Que é zero. Se eu colocar Q igual a zero aqui, a entropia vai ser zero, certo? Mas como que a entropia vai ser zero se nesse exemplo aqui que
odeie, a entropia aumenta. Não existe isso, né? Tá, quando a gente tem processos irreversíveis, novamente esse é um processo irreversível, né? A gente não vai conseguir depois colocar todos os átomos para ficar desse lado aqui de novo. Para fazer isso, a gente tem que modelar nosso sistema como se fosse um processo reversível, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um processo de calor zero. Aqui, se eu só tirar a membrana, eu não estou empurrando os átomos, eu não estou fazendo força nos átomos, então o trabalho também é zero, certo? Se eu não estou comprimindo eles nem nada, o trabalho é zero. Se eu tenho calor zero, trabalho zero, eu também tenho que a variação de energia interna é zero, certo? Variação de energia interna sendo zero, como que eu posso modelar isso? Isso não é a mesma coisa que um processo isotérmico? E o processo isotérmico é um processo reversível, certo? Então a gente pode dizer que a variação de entropia, nesse caso, vai ser dada por D, que é T, esse Q é o Q de um processo isotérmico. Tá? Então, fazendo isso, vocês vão chegar num certo cálculo da entropia. Mas o que importa é que, se é um processo irreversível, você tenta modelar ele como um processo reversível. Tá? Você pega alguma informação do seu sistema e tenta modelar ele como um processo reversível. Tá bom? Tá. Acho que eu já falei demais dessa parte, então vamos fazer o exercício. Tá, esse exercício é um exercício, digamos que um pouco clássico, tá? Novamente, com certeza vai cair um exercício desse tipo, que ele vai pedir para vocês calcularem calor e trabalho em cada processo de um determinado ciclo, tá? Tá, então vamos lá. O ciclo é descrito pela figura abaixo, ele te dá a variação de energia interna entre o ponto A e o ponto C, né? Eu vou mencionar isso aqui. Tá. Então, a variação de energia interna entre A e C é 800 joules. Tá. Ele fala que o trabalho em A, B, C é menos 500. Beleza, são essas duas informações que ele dá no nosso sistema. Vamos lá. Questão A. Quanto calor deve ser adicionado ao sistema na passagem de B para C? Tá. Aqui, na verdade, seria de... Ih, eu esqueci de mudar. Seria de A para C, tá? Esquece esse B aqui, ó. Isso aqui é de A para C. Tá. Quanto de calor que vai entrar nesse ciclo? A gente tem variação de A até C, e a gente tem o trabalho de A até B até C. Tá, o que acontece? Para calcular o calor aqui, de A até C, para fazer isso aqui a gente vai usar primeiro a lei da termodinâmica, né? De A até C mesmo? Eu estava com outra coisa na cabeça, mas eu acho que eu escrevi errado. Tá, mas de qualquer jeito vamos calcular de A para C.
aqui, variação de A para C da energia interna, calor de A para C, mais trabalho de A para C. O trabalho, aqui a gente não vai precisar usar, tá. Mas o trabalho de A para C é esse trabalho ABC, certo? Tranquilo, né? Então aqui vai ser 100 igual aqui a C, menos 500, então o que é a C? Né, o calor de A para C é de 1.300 joules. Tá. Vamos para a questão B. Se a pressão em A é 5 vezes maior do que a pressão em C, qual o trabalho realizado do sistema de C para D? Tá, a gente tem aqui o PA. E novamente, se o gráfico PV é desse jeito aqui, a pressão em A é a mesma que a pressão em D, certo? Eles estão numa linha. Isso é igual a 5 vezes a pressão em C, que é 5 vezes a pressão em D. Certo? Tá. Quanto que é o trabalho de C para D? Primeiro a gente calcula aqui. Variação de energia interna. C para D. Na verdade, eu não preciso falar disso aqui porque... Não, eu preciso. Tá. C para D, a gente tem uma pressão constante, certo? É o que acontece. E com isso, o trabalho de C para D, que é menos a integral de P dV, se a pressão é constante, então vai ser menos a pressão, vou colocar a pressão em C aqui, integral de dV. Integral de dV é simplesmente a variação de V, né? É a variação de V do ponto inicial até o ponto final. O trabalho vai ser menos PC. A variação de V final, o V final é o quê? O VD vai ficar VD menos VC. Beleza. Mas agora vamos substituir em termos do A e do B, né? VD aqui, volume em D, é o mesmo que o volume em A. E o VC é o mesmo que o volume em B. Esse vai ser menos. E aqui o PC é 1/5 de PA, né? E aqui vai ficar PA menos VB. Beleza? Trabalho aqui, esse trabalho é CD, né? Sempre bom especificar aqui qual o processo que vocês estão tomando, tá? Tá, agora eu vou precisar que vocês pensem uma coisinha. Aqui eu tenho PA, VA e VB. Tá. Vamos olhar de novo aqui para o sistema de A indo para C, por aquele sistema superior. De B para C, o sistema realiza algum trabalho? Não, porque você não tem variação de volume. De B para C você está no mesmo volume, então não existe variação de trabalho. O trabalho de A, B, C, então, é só o trabalho de A para B. E o que é o trabalho de A para B? Vou colocar aqui. O trabalho de A para B é PA, né? Novamente a pressão constante, então é o PA delta V, né? Então vai ser PA VB menos VA. Ou se eu quiser colocar um menos aqui na frente, vai ser menos PA VA menos VB. Não é isso que aparece aqui? Então, o trabalho de CD é a mesma coisa que aqui vai ter um menos, então vai ser menos 1/5. Então aqui vai ser só 1/5, não vai ter aquele menos, de trabalho de A até B. Ou então 1/5 de trabalho de A, B, C. Certo? Que é o que a gente tem aqui. Se a gente tem aquele trabalho, tá, aqui deveria ter um menos, aqui deveria ter um menos, aqui fica mais, e aqui fica menos. Isso, tá certo. Tá, você tem o menos 1/5 de ABC e ABC é menos 500, então o trabalho
de C até D é simplesmente 100 joules. Tudo bem até aqui? Ok, né? Tranquilo. Vamos para C. Qual a troca de calor com a fronteira enquanto o gás passa de C para A pelo caminho CDA? Né? Então, por baixo. Tá. Novamente, vamos escrever primeiro a lei da termodinâmica. CA é igual a Q CA mais trabalho CA. Tá. A gente tem essa informação sobre a energia interna, que é... A gente sabe que a variação da energia interna entre A até C é 800. Então, qual que é a energia interna? A variação da energia interna de C para A é o negativo, certo? Você está trocando o ponto final com o ponto inicial. Então, aqui, isso daqui é menos 800. Isso daqui é o quê? A gente calculou o de C para D. O trabalho de C até A é um trabalho de C para D mais o trabalho de D para A. Mas qual que é o trabalho de D para A? Zero. Porque volume constante. Então, se esse trabalho aqui é zero, a gente vai ter só esse CD, né? Que então isso aqui é 100 joules. Então, o calor de C para A vai ser menos 800, menos 100. Certo? 900 joules. Certinho? Vamos para hoje. Se a variação da energia interna para ir do ponto D até o A é de 500, qual o valor da energia testada por calor na passagem de C para D? Tá. Então, se a variação de D para A é 500, 500? Certo? 500. E ele quer o calor de C para D, né? Bom, novamente, se aqui é 500 e a gente sabe que de C para A é a soma, né, de D para A mais variação de C para D. Tá, então a variação interna de C para D aqui é variação interna de C para A menos variação interna de D para A. E a gente coloca isso na primeira lei da termodinâmica. C até D igual a calor de C até D mais trabalho de C até D. A gente tem isso. Aqui a gente tem aqueles dois, né? Então a gente vai ter esse TC, esse D. C para D menos trabalho de C para D. Isso vai ser isso daqui, de C para A, a gente já tinha falado que é menos 800, né? Menos 800. Isso daqui vai ser menos, isso aqui é 500, né? Então vai ser menos 500. Menos trabalho de C para D é 100. Então, o QCD ficou em menos 1.400 joules. Tá? Tudo bem até aqui? Fácil esse exercício? Difícil? Mais ou menos? Bom, recomendo treinarem porque com certeza vai cair uma assim na prova, tá? Vamos lá, todos os calores, trabalhos, variações internas e tudo mais, com certeza vai cair. Posso apagar ali? Eu quero.
sem vibração, tá? É diatômico sem vibração. Ele está dentro de um cilindro e realiza um ciclo fechado. O gás se encontra inicialmente em matéria de 300 Kelvin. Primeiramente, sua pressão é triplicada a volume constante. Então, o gás se expande adiabaticamente até a pressão original. E, finalmente, o gás é comprimido de forma isobárica para esse volume original. Primeira questão é: desenhe o ciclo PV desse ciclo, né? Então, vamos lá. O gás começou em um ponto, um certo ponto. Vamos chamar esse ponto aqui de A. Ele triplicou a sua pressão no volume constante. Então, ele manteve o volume até chegar a uma pressão aqui de 3 PA. E aqui vamos chamar isso aqui de B. Aqui PA. Beleza. Depois disso, ele se expandiu adiabaticamente. Então, ele se expandiu aqui. Se expandiu adiabaticamente até a sua pressão original, né? Então, ele chegou até aqui no PA. Aqui. Finalmente, o gás é comprimido de forma isobárica para o seu volume original. Isobárica, pressão constante, né? Então, aqui pressão constante, ele chegou até o volume original. Aqui, vamos chamar ele de C, ele estava com volume C. Tá? Esse é um diagrama PV, vocês vão ter que fazer na prova provavelmente. Vão ter que desenhar um zero assim. Questão B. Determine o volume do gás ao final da expansão adiabática. Então ele quer qual que é o VC, certo? Bom, se eu tenho o VA e eu tenho essa pressão aqui, né, eu tenho todos os componentes daqui, né? E desse modo eu tenho todos os componentes do P. O que a gente pode fazer a gente tem vários jeitos de resolver isso, tá? Se você quiser usar PV igual a NT constante para todos, pode usar, né? Então vamos lembrar aqui, PV igual a nRT. Esse NR aqui, ó, ele é constante sempre, certo? Se ele é constante sempre, a gente pode falar que PV sobre T é constante sempre. Então você poderia fazer dessa forma. Vamos fazer de outra forma, que é pegar o PB, VB elevado a gama, isso é PC, VC elevado a gama. Por quê? Aqui, o B e o C, eles estão em cima de um trajeto adiabático. Se eles estão no trajeto adiabático, isso daqui vale, certo? O P vezes, né, PV elevado a gama é constante para um processo adiabático. Se isso é verdade, a gente pode fazer isso. A gente tem que o PB é 3PA, o VB é VA, né? VA elevado a gama. Isso é igual a PC é PA também, né? E VC elevado a gama. Então VC elevado a gama é a mesma coisa, corta isso aqui, vai se dar 3VA elevado a gama. Ou então VC, se eu elevar tudo a 1 sobre gama, né? Vai ficar VA vezes 3 elevado a 1 sobre gama. Tá, o que é o gama? Vamos lembrar. O exercício falou que é um gás ideal diatômico e eu esqueci de colocar que é sem vibração. O que quer dizer que é um gás diatômico sem vibração? Quer dizer que o CV é 5 meios de R e o CP é 7 meios de R. Certo? O que era o gama? É um sobre o outro, é o CP sobre o CV, tá? É o maior sobre o menor. Fazendo isso aqui vai ser 7 sobre 2 dividido por 5 sobre 2, ou isso então é 7 sobre 2 vezes 2 sobre 5, isso é 7 sobre 5, tá? Então esse é o gama. Então o VC, na verdade, vai ser VA vezes 3 elevado a 5 sobre 7. Tá? Isso daqui, se a gente substituir os valores lá e tudo mais, isso aqui vai dar 8,57 litros.
Beleza, encontramos o volume. Na questão C ele fala, encontre a temperatura ao final da expansão adiabática. Novamente, a gente poderia fazer isso, né? A gente pode falar que se PV elevado a gama é constante, esse P aqui é o quê? A gente pode falar aqui pegar a equação dos gases oleares e isolar o P, né? P é nRT sobre V. Então, ficaria nRT V elevado a gama menos 1, isso é constante. E NR constante, né, do outro lado também vai ter, então posso tirar isso aqui. A gente vai ter uma nova relação de que T vezes V elevado a gama menos 1 é constante. Tá? Poderia fazer isso? Pode. Mas agora eu vou fazer de outro jeito. Eu faço do jeito que eu quiser, né? Tem vários jeitos possíveis. Que é, eu vou usar PV sobre T é constante. O que isso quer dizer? Que PA, VA sobre TA é PC, ele pede no final da expansão, né? Então PC, VC sobre TC. Certo? PC é a mesma coisa que PA, certo? Então vamos cortar. Então eu vou ter que PC, temperatura em C, vai ser VC vezes TA dividido por VA. Tá? Então seria só substituir isso daqui para encontrar 657,54 Kelvin. Para a última alternativa a gente tem: qual foi o trabalho resultante realizado sobre gás para o ciclo? Como que a gente faz isso? É uma grande questão, né? Como que a gente faz isso? A gente vai ter que o trabalho do ciclo. Vamos ver. Eu acabei de apagar o desenho, mas o desenho era assim, né? A, B, C. Tá, vamos lá. O que é o trabalho do ciclo? É o trabalho de A até B, mais o trabalho de B até C, mais o trabalho de C até A. Certo? Tem que somar todos os trabalhos. O que é o trabalho de A até B? Volume constante. É zero. Então esse aqui é zero. O que é o trabalho de B até C? A gente sabe que o que é zero. Portanto, o trabalho de B até C é a mesma coisa que a variação de energia interna de B até C. Ou então, o trabalho de B até C vai ser NCV, né, como é um gás diatômico, eu vou escrever aqui, 5 meios de NR delta T. Delta T e PC, né? Tá, e o trabalho de CA é a pressão constante. Então, ele é menos P delta V. Tá, então vamos calcular cada um deles. Só para explicar, isso aqui veio de que o trabalho é menos integral de PdV, né? Mas como o V é constante, o P é constante, ele sai da integral e fica só a variação de V. Tá, vamos calcular primeiro isso daqui. Para calcular a variação de temperatura, eu tenho que saber qual é a temperatura aqui no V, né? Eu não sei qual é a temperatura aqui. Para isso a gente usa a mesma coisa que a gente já tinha usado. PV sobre T é constante. Então vai ser a mesma coisa aqui. P
A questão é que a pressão em B, ela é 3 vezes. É 3 ou é 3, né? É 3. A pressão em B é 3 vezes a pressão em A. Então isso aqui vai ficar PA, VA sobre PA é igual a 3PA, VA, porque o volume é o mesmo, sobre TB. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Então TB é 3TA. E a gente tem A. Então o trabalho de BFC vai ser 5 meios de NR, TC menos TB. E isso então é 5 meios de NR. O TC é aquilo, né? TB é isso aqui. Tá, vamos deixar assim. Mas vamos fazer outra coisa, né? A gente não tem que ter esse NR, certo? Mas novamente, a gente sabe que isso daqui é igual a NR, certo? NR é constante, a gente tirou isso daqui do PV igual a NR dele. Então tem que ter uma NR do outro lado, né? Então NR é a mesma coisa que isso aqui. Então vai ficar 5 meios de PA, VA sobre PA, que é tudo que a gente já tem de informação, vezes TC menos TB, que é o que dá para calcular aqui e aqui. Aqui é, se TA é 300, então TB é 900. Tá? Então, dá para calcular isso aqui. O outro, esse daqui, W de C até A, ele é menos PA, VA menos VC, né? Então, o trabalho do ciclo, que é o trabalho total, vai ser menos PA, VA menos VC, mais isso aqui, né? Mais 5 meios de PA, VA sobre PA, TC menos TB. Tá? Aqui tá. Eu substituo os valores. 5. Isso dá menos 0,0794 ATM vezes litro. Porque, novamente, pressão foi dada em ATM, V foi dado em litro. E aqui foi dado em Kelvin, né? Mas aqui também dado em Kelvin. ATM, litro. Tá, eu posso deixar desse jeito? O que é ATM vezes litro? Não faço a mínima ideia. Geralmente a gente coloca, quer dizer, você pode deixar desse jeito, né, se você quiser. Mas, geralmente a gente coloca em joule, ou em alguma medida de energia, né? E para isso, a gente lembra que 1 ATM são 10 elevado a quinta, mais ou menos, Pascal. E também 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Então, aqui a gente vai ter que o trabalho do ciclo vai ser menos 0,0794 vezes, aqui eu vou colocar em Pascal, então vai ficar 10 a quinta Pascal, vezes, para colocar em metro cúbico eu tenho que dividir por 1000, né? Então vai ser 10 a menos 3 metros cúbicos. Isso então vai dar menos 7,94. Pascal vezes metro cúbico tá SI, então qual que é o SI do trabalho? É joule, né? Então, a gente transfere desse jeito. Tá? Professor, eu me perdi ali quando você trabalha de GPC, quando você trocou NR por PA, VA. Tá. Vamos lembrar que sempre que a gente está tomando o caso ideal,
ele satisfaz essa equação, certo? Tá. Ah, você só passou por fora. Exato. Porque o que é quando eu falo que VA, PA é igual a a mesma coisa do P, né? É que eu estou falando que o PV sobre T é constante. Mas o que é o PV sobre T? É o NR. Tá? Então é só substituir o NR por isso. Daí eu poderia substituir o NR por qualquer ponto, né? Poderia ser PB, VC, TC, quer dizer, isso. Não. BC, VC, sobre TC. Obrigada. Tá? Vamos para a próxima, que aqui é de condutividade. Vamos lá. A gente tem essa casa, ela tem as dimensões dela, né, dada na figura. Ele está falando da condutividade térmica da casa, do telhado, da janela e tudo mais. E ele pergunta. Tá. Primeiro ele. Deixa eu ler. A condutividade térmica média das paredes, janelas e telhados de uma casa é de 0,48. E sua espessura média é de 21 centímetros. A casa é mantida aquecida com gás natural, com calor de combustão, isso é, a energia fornecida por metro cúbico de gás queimado, de 9.300 kcal por metro cúbico. Quantos metros cúbicos de gás devem ser queimados a cada dia para manter a temperatura interior da casa em 25 graus, se a temperatura exterior da casa é zero? Tá? E é para desconsiderar transferência por radiação e transferência pelo solo da casa também. Tá? Como que a gente faz isso? A gente tem que lembrar primeiro da equação de transferência de energia por condução, né? Que é KA TH menos TC sobre E. Então, temperatura quente, temperatura fria, espessura do material que está produzindo, área de contato e K a condutividade térmica. Beleza. O que é essa área de contato da casa? Seria toda a área externa da casa, certo? Então vamos calcular isso aqui primeiro. A área da casa vai ser a área dessa parede, mais a área. Primeiro vamos considerar assim o telhado aqui, né? Vai ser a área dessa parede, mais a área dessa parede, mais a área da parede de trás, e assim vai, né? Então, isso daqui vai ser 8 vezes 5 vezes 2, né? Para considerar essa parede e a de trás, mais 10 vezes 5 vezes 2, para considerar essa parede aqui da entrada e a de trás, e agora a gente tem que considerar o telhado, né? Mais alguma coisa aqui, vai ser do telhado. Como que a gente vai calcular o telhado? Eu vou chamar, deixa eu ver se eu consigo desenhar a casa aqui. Tá, dá pra ver, isso daqui é uma parte da casa, né? Eu vou chamar essa altura aqui, ó, a casa se divide em um bloco aqui no começo e depois tem a parte do telhado. Eu vou chamar essa altura aqui de Y e aqui de H, tá? Por quê? Tá. Por quê? Porque eu sei qual que é esse ângulo, θ. Se eu sei qual que é esse ângulo, eu consigo calcular Y e H. Tá? Eu sei que aqui tem 8, né? Eu sei que o cosseno de θ, o cosseno de θ é isso. O cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Se a hipotenusa aqui é H e o cateto adjacente é metade de 8, né? A gente divide em 2, metade de 8, então vai ser
o cosseno de θ é 4 sobre h. E também, se eu quero calcular o y, eu lembro que tangente de θ é cateto adjacente sobre cateto. Não, cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é y e o cateto adjacente é 4. Certo? Então a gente isola aqui, h dá 4 sobre o cosseno de θ, e aqui y dá 4 tangente de θ. Beleza, o que eu quero com isso? Eu vou ter que aqui, ó, se a gente for ver como está a casa, é basicamente isso, né? Isso aqui são dois triângulos, eram para ser iguais, né? São dois triângulos que eles têm o mesmo cateto adjacente aqui, né? Aqui é a mesma quantidade, aqui é 8. E aqui eles têm h para os dois e y para os dois. Qual que é a área de um triângulo? É base vezes altura, certo? Então eu posso falar que a área desse triângulo aqui é 4. Na verdade vai ser 8 vezes y. Tá? Então eu vou ter que adicionar. Tá? Como que eu vou chamar essa parte? Eu vou fazer o seguinte: vou escrever aqui a área. É aquilo ali, 8 vezes 5 vezes 2, mais 10 vezes 5 vezes 2, mais, como eu disse, base vezes altura, né? 8 vezes y, sobre 2, certo? Só que sobre 2, só que vai ter do outro lado também da casa, né? Então, vezes 2. Mas, a casa também vai ter essa área do telhado, né? Aqui. Que, se a gente for ver, é um grande retângulo, tá? Aqui o lado H e o outro lado 10. Então, esse aqui vai ser H vezes 10 vezes 2, porque tem do outro lado também, tá? Essa daqui é a área, e isso tudo vai somar 304,28 metros quadrados. Tá, essa é a área que a casa está em contato com o ambiente externo. E se a casa está em contato com o ambiente externo e o ambiente externo é o reservatório de temperatura fria, então é essa parte que vai dar a área dessa equação aqui, né? Tá, a gente sabe essa área, a gente sabe as temperaturas, a gente sabe tudo aqui. Beleza. A gente tem o P. Só que o que é o P? Ele é variação de energia por tempo. Por que eu estou fazendo isso? Porque o exercício ele pede quantos metros cúbicos de gás a gente tem que queimar para manter a casa aquecida, certo? A energia fornecida para a casa, né, essa variação de energia aqui, é X sendo o número de metros cúbicos de gás, vezes 9.300 quilocalorias, né? Importante falar quilocalorias. Isso aqui é o tanto de energia que X metros cúbicos de gás vão dar para casa. Beleza. E o que é esse tempo? É um dia inteiro. Se é um dia inteiro e esse tempo aqui geralmente tem segundos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar até chegar em segundos, né? Um minuto são 60 segundos, uma hora são 60 minutos e um dia são 24 horas. Beleza, a gente quer descobrir esse X. Então agora a gente tem o X igual a isso, quer dizer, o P igual a isso aqui, e o P é igual a isso aqui também, né? E a gente tem todos os aparatos ali. Então a gente vai só multiplicar tudo, né? 0,48 vezes a área ali, que deu 304,28, vezes a variação de temperatura, vai ser 25 menos 0, dividido pela largura, né, pela espessura da parede, que ele fala que é 21 centímetros, mas como a gente geralmente coloca tudo em SI, vamos colocar 0,21.
E no caso a gente coloca em SI porque aqui a gente tem uma certa unidade, né? Esse W foi dado em watts por metro vezes graus Celsius. Então, se tudo aqui tem que estar em metros, aqui tem que estar em metros também. Tá, isso aqui vezes x vezes 9.300 dividido por 24 vezes 60 vezes 60. Tá. Tá faltando alguma coisa aí? Tá. Esse 9.300 ele foi dado em quilocaloria. Esse lado está em watts. Watts com trabalho, watts é joule por segundo. Se watts é joule por segundo, esse lado tem que estar joule por segundo também. A parte de baixo está em segundo, a parte de cima não está em joule, ela está em quilocaloria. Para transformar em joule, a gente tem que multiplicar por 4.180 e 180 e algo. 186, 184. Eu esqueci de colocar aqui. Tá. 4.186, eu acho. Fazendo isso, a gente isola o x. E daí o x vai dar 38,6 metros cúbicos de gás que tem que ser queimados para aquecer a casa. Tá? Exercício tranquilinho, não é muito difícil não. Só tem que lembrar algumas coisas trigonométricas para calcular. Né? Tá. Então, o exercício mais tranquilo ainda. O revólver pode ser considerado uma máquina térmica. Em particular, é um motor com pistão e combustão interna, mas que não opera em si. Certo revólver consiste de 1,8 kg de ferro, ele dispara uma bala de 2,4 gramas a uma velocidade de 320 metros por segundo com eficiência de energia de 1,1%. Suponha que o corpo do revólver absorva toda a energia de escape, os outros 98,9%, e aumente uniformemente a temperatura em um curto intervalo de tempo, sem perder nenhuma energia para o ambiente, enquanto seu aumento de temperatura. Tá? Então, o que a gente quis dizer com o revólver é uma máquina térmica? Ele tem aqui um reservatório de temperatura quente, que é, no caso, a pólvora, né? A pólvora, quando ela queima, ela vai ser um reservatório de temperatura quente. Pólvora. Ele vai gerar trabalho, que vai ser para a bala, né? Ele tem que jogar a bala para algum lugar. E o resto da energia ele vai dissipar. Como ele vai dissipar, ele vai jogar energia para o corpo da arma, né? Para o corpo da arma. Tá. Como que a gente calcula então o aumento da temperatura do revólver? Para calcular isso, a gente precisa saber o quanto de temperatura que ele jogou no corpo da arma, certo? Então ele puxou um tanto de calor aqui, gerou trabalho e vai jogar calor restante para o corpo da arma. Como que a gente vai calcular isso? A gente sabe que a eficiência do sistema foi de 1,1%, certo? Porque o resto foi jogado para o corpo da arma. Então, o trabalho ele é 1,1. Vou colocar em questões sem 100% de porcentagem, né? O trabalho é 0,011 vezes o QH.
E o QC, ele é o 0,989 vezes o QH, certo? Então, um é 1,1% do QH e o outro é os outros 98,9%. Tá. Aqui, então, a gente consegue calcular, isolar o QH na parte de cima. Isso é 0,01 dividido por W. Então, o QC tá certo. Tá certo. Tá, QC é isso, é 0,989 vezes 0,01 dividido por trabalho. Tá? Não. Aqui eu acho que eu errei alguma coisinha porque ele. Que aqui não está em dimensão correta. Tá. Então vai começar. Acontece. A gente sabe que o trabalho ele foi 1,1% da capacidade, o QH foi 100%, 100% da energia, né? Tá, agora sim. Tá certo. Então o QH aqui vai ser W dividido por 0,01. Tá, agora sim. E o QC é 0,989 de QW, de QH. Então, QC é 0,989 vezes W dividido por 0,01. Tá, beleza. O que é o trabalho que a arma fez? O trabalho, ele é a variação, vou colocar aqui, que é a variação de energia cinética da bala, né? Vamos lembrar de FEMEC. O trabalho é variação de energia cinética. E a variação de energia cinética vai ser mv² sobre 2 da bala, tá? Massa da bala, velocidade da bala e o sobre 2. Então, o QC é 0,989 dividido por 0,011 vezes mv² sobre 2. Tá. Por que a gente calculou o QC novamente? Porque é o calor que está sendo jogado para o reservatório de temperatura fria, que é a arma. E a gente quer saber em quantos graus vai aumentar, qual vai ser a variação de temperatura. Então, para isso, a gente vai usar aquilo que vocês viram na P1, que é o calor, é MC, aqui eu vou colocar uma emisão que é agora a massa da arma, tá? E o calor específico do ferro, vezes o ΔT. Então, se eu quero calcular a variação de temperatura, vai ser QC dividido por emisão, calor específico. E daí vai ser tudo aquilo aqui, dividido por... emissão é 1,8, né? E o calor específico... Tá aqui? Tá. O calor específico é 450 joules por quilograma Celsius. Então vai ser isso aqui vezes 0,9 dividido por 0,011 vezes mv² sobre 2, que quando você calcula, né, você substitui os parâmetros, daqui vai dar 13,64 graus Celsius. Tá? Bom, é um exercício de conta fácil, né? Não é difícil em conta. A questão é você pensar, né, assim como eu me embolei, tem como vocês se embolarem também, mas é só uma questão de entender como que é o sistema e para onde está indo a energia, de onde ele está tirando. Tá?
Vamos fazer mais um de bomba. Agora de bomba de calor, tá? Então, eu vou ver. Uma bomba de calor usada para aquecer é essencialmente um ar-condicionado escalado ao contrário, né? Só muda qual que vai ser o reservatório de temperatura. Ela extrai energia do ar externo mais frio e deposita em um ambiente mais quente. Suponha que a proporção de energia que realmente entra no sistema em relação ao trabalho realizado pelo motor do aparelho seja de 10% da proporção teórica máxima. Determine a energia que entra no ambiente por joule de trabalho realizado pelo motor, dado que a temperatura interna é de 20 graus e a externa é de menos 5 graus. Tá, o que ele quer dizer com isso? Vamos desenhar, né? Tá, como é uma bomba de calor, o trabalho vai estar entrando agora, tá? Certo, TH, DC. E agora, bomba de calor, ele está retirando do ar frio e está jogando no ar quente, no quente, né? Tá. Qual que é o coeficiente de desenvolvimento, coeficiente de desempenho de uma bomba de calor? É o quanto ele conseguiu jogar no ambiente pelo trabalho que ele fez, né? Tá, beleza. Isso ele falou que é 10% do máximo teórico. O que é o máximo teórico? É o coeficiente de desempenho de uma máquina de Carnot, de uma bomba de calor de Carnot, certo? O que seria o de Carnot? É a mesma coisa, né? QH sobre W. Agora, eu vou colocar esse W em termos de QH e QC, né? Porque vamos lembrar que o W é a diferença de um pelo outro. E agora, o de Carnot é substituir onde tem QH por TH e substituir onde tem QC por TC. Tá? Então, o de Carnot aqui vai dar 1 menos, vou colocar aqui, TH dividido por TH menos TC. E o nosso código dessa máquina é 10%, né? 0,1 vezes isso. Então é 0,1 de TH menos TC. Beleza. Mas o código novamente é isso daqui, né? É o QH, é o tanto de energia, deixa eu ver como eu escrevo aqui. A energia que entra no ambiente por joule de trabalho. É isso aqui, né? A energia que entra no ambiente, QH por joule de trabalho. Então ele quer essa razão, que é justamente o código, né? Que é 0,1 vezes TH sobre TH menos TC. E isso é 1,172. Tá? O coeficiente de desempenho de bombas de calor e refrigeradores, eles não têm aquele limite de 0 até 1 que a eficiência de uma máquina térmica tem, tá? Então pode ser acima de 1, pode ser negativo, tanto faz, tá? Mas é isso daí, não é tão difícil, não é tão complicado. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não? Então vamos entrar no último tópico. Quem entrou aqui? Né?
Stirling pode ser representado abaixo no diagrama previsto. Então, esse aqui é um ciclo de Stirling, né? Ele tem um processo isotérmico, ele expande isotermicamente, depois ele faz um processo a volume constante, depois ele volta isotermicamente e volume constante de novo. Tá? Considere que temos um bolo de gás com temperaturas tal e tal e volumes tal e tal. Caso necessário, utilize e daí ele te dá várias informações. Ele deu essas informações, eu preciso usar todas? Provavelmente não, tá? Então, se acostumem a ter informações no seus exercícios que vocês não precisam utilizar. Tá? Primeiro, calcule a variação de entropia para o processo 1. Tá, vamos lembrar primeiro que a variação de entropia ela é dada como integral no processo inicial para o processo final de variação de calor sobre a temperatura. Tá? Aqui no processo 1 é uma isotérmica, né? Aqui não é uma isotérmica. Se é uma isotérmica, T é constante. Se T é constante, ele sai da integral. E fica integral de até F de dQr. Tá? Tá, o que é dQ? O que é o calor? Vamos usar novamente a primeira lei da termodinâmica, que é mais W. Se é uma isotérmica, qual que vai ser a variação de energia interna? Zero. Né? Então, zero igual a Q mais H, quer dizer, Q mais W. Então, Q vai ser menos W. Tá, menos o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é menos integral de P dV. Então, Q se é menos aqui, tem menos aqui, é só integral de P dV. Beleza. Então, o dQ, se o calor é integral de PdV, se eu tomo a diferencial do calor, eu vou tirar essa integral, certo? Porque a integral, se eu tenho dQ e eu integro, isso vai ser Q, certo? Então, se eu quero dQ, eu tiro a integral, certo? Vou tirar a integral. Então, dQ aqui vai ser só P dV. Tudo bem? Eu vou jogar isso aqui na parte da entropia. Aqui vai ser 1 sobre T, integral de até F, de P dV. Beleza. Mas o que é P? Vamos usar novamente a equação do gases ideais. P é constante, N é constante, R é constante. Posso passar o V para o outro lado. P vai ser NRT sobre V. Então, variação de entropia vai ser 1 sobre T, integral de I até F, de NRT sobre V, dV. Percebam que o T vai cortar aqui, a temperatura corta. Vai ficar NR, integral de I até F, de dV sobre V. Tá? Tudo bem como eu cheguei até aqui? Alguma dúvida? Tá, então, alguém me diz, qual que é o resultado dessa integral? LN. Tá. Então, a variação da entropia vai ser NR, se vai do final até do inicial até o final, então vai ser do volume final até o volume inicial. Tá? E eu tenho quais são os volumes iniciais e finais, né? No isotérmico ele sai desse volume aqui e chega até esse volume aqui. Ele sai do V4 e vai até o V2. Então, delta S1, né? O processo 1, vai ser NR, LN de V2 até V4. Isso é 5,75 joules por quilo. Vamos lembrar sempre de
colocar as unidades, né? Tudo bem até aqui? Alguém se perdeu nas contas? Não? Tá, vamos para B, que é calcule a variação de entropia para o processo 2. Processo 2 é isso aqui, volume constante, né? Senão não tem variação de volume. Se o volume é constante, o que quem sabe de quando é um processo de volume constante? Alguém pode me dizer? Não tem trabalho, tá? Então, para o processo 2, o trabalho é zero, volume constante. Se o trabalho é zero, vamos lá para a primeira lei da termodinâmica. Se o trabalho é zero, Q é ΔU. Ou a gente pode escrever Q como sendo mCv ΔT. Tá? Porque é assim que se escreve o calor quando você tem volume constante. CV, ele deu ali, né? Deu. Ele deu também. Tá, aqui eu tenho calor. Eu quero o diferencial do calor. O que eu faço? dQ é igual a mCv. Se eu estou pegando o diferencial do calor, o que é o diferencial? É uma variação muito pequena, né? Eu já tenho uma variação aqui, eu só vou transformar essa variação numa variação pequena. Então vai ser dT. Tá? Vou jogar isso na equação da entropia, que é integral de dQf sobre T de ΔF, né? Então, ΔS2 vai ser integral de ΔF de mCv dt sobre T. Essas partes são constantes, elas podem sair para fora da integral. mCv integral de ΔF de dt sobre T. Isso é, novamente, como a gente já viu, um Ln, né? De TF. Deixa eu escrever embaixo aqui. mCv Ln TF sobre TI. E novamente a gente sabe quais são os TFs TI, né? Se é o processo 2, ele está saindo da temperatura 1 indo para a temperatura 3. Tá? Beleza, aqui? Tranquilo? Tá tudo bem eu fazer essas transformações aqui de diferencial e tudo mais, vocês conseguem entender, né? Agora a gente vai fazer um cálculo muito difícil, que é qual que é a variação da entropia para o ciclo? Zero. Por quê? Vamos lembrar. ΔS é a variação de I até F de dQr sobre T. Se I é igual a F, é um ciclo fechado. Vamos lembrar que a integral do ciclo fechado de dQr sobre T é zero. Então, a entropia variação de entropia está zero. Tá? Ah, esqueci de escrever aqui, mas essa variação de entropia aqui, ó, 2, ela é menos 6,19 joule por Kelvin. Tá? É uma negativa. Tem problema isso? Não tem. Por quê? Essa é a variação de entropia de um ciclo. Apenas de um ciclo. Desculpa, de um ciclo não, de um processo. Então, se a gente for tomar a variação de todos os processos, a gente teria que daria zero, ou, tipo, o que eu quero dizer é, não tem problema ser negativo, não contradiz a segunda lei da termodinâmica, porque isso está dado só de um processo. O universo é mais do que um processo só, né? Ele engloba o processo e o ambiente. Então, a entropia do universo vai ser aumentada. E daí aqui para o ciclo inteiro, se vocês quiserem, vocês podem fazer na mão, né? Mas se calcular a entropia daqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, vai
dar zero de qualquer jeito, tá? E novamente porque inicial é igual ao final e numa integral, se o inicial é igual ao final, vai dar zero de qualquer jeito, tá? Então é isso, esse era o exercício que eu tinha separado. Obrigado pela atenção. Se vocês quiserem resolver alguma dúvida, eu estarei aqui. Então é isso, obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Esqueci de perguntar, não? Tá. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. E boa sorte na prova aí. Vocês vão se ver comigo, talvez em eletromag para que vem. PDF com as anotações. Oi? PDF com as anotações. Depois vocês vão no arroba no Instagram da Brenda Casoto, que lá